Tivemos ontem um café, né, um culto kids diferente, que vieram as crianças apresentaram para as mamães aí uma cantata, foi muito legal ontem, tiveram um café, as mães falando das mães diferentes, fiquei, né, a mãe que é evasiva, a mãe que gosta, quem mais teve mãe? Mãe que mais fala? A mãe perfeccionista, a mãe que? A mãe leoa, até a mãe leoa, cadê a mãe leoa? Tem mãe leoa? E hoje foi muito legal, porque cada mãe tem a sua forma de cuidar dos seus filhos, de lidar com os seus filhos, né? Tem aquela mãe que mesmo com o filho com 70 anos, continua sendo mamãe ainda, né? Então, queridos, a mãe é algo materno, e a própria palavra de Deus, olha só que interessante, como Deus, como é o amor de mãe, né? A própria palavra de Deus, ele praticamente iguala o amor dele a um amor de mãe. Quando fala em Isaías, eu não vou lembrar bem o capítulo, mas a pastora leu aqui antes, Isaías 50 e poucos, isso, está aí na Bíblia, meu irmão, está aí na Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai lembrar onde está, mas fala que, ainda que uma mãe, né, amamentando o seu filho, o abandone, eu jamais vos abandonarei. Então, pensa, para Deus, aquele amor de mãe, jamais uma mãe vai abandonar o seu filho, abandonar uma criança, por conta, né, e você vê, às vezes a gente vê alguns vídeos de filhos que, às vezes cometem erros, né, roubam e a mãe continua lá, né? Mostrando, não, meu filho é inocente, meu filho não fez nada, meu filho não é isso, meu filho não é aquilo. E é o amor de mãe, a gente não pode questionar isso, né? Então, nesse dia especial, eu quero até ser bem breve, porque eu sei que talvez muitos aqui vão almoçar com a mãe, né? Quem é casado tem que honrar a sogra e tem que honrar ainda a mãe, não é verdade? Né, cara? Eu também, então vou ter que ir na minha sogra, tem que ir ainda na minha mãe. E temos que honrar as nossas mamães, não é verdade, tio Dorival? Eu quero falar hoje de duas mães, mas particularmente mais de uma mãe, e eu creio que esta palavra pode falar muito ao nosso coração, como também, tanto das mulheres, como também na vida dos homens, e principalmente aqui os papais também, eu falo isso para a minha vida. Eu vou falar de uma personagem na Bíblia, no Novo Testamento, que da mesma forma que ela instruiu seu filho muito bem, ela também foi instruída. Eu vou falar de Eunice e também de sua mãe, Loide, amém? A Bíblia fala de muitas mulheres, né? Muitas mulheres, mas Paulo, quando ele vai lá nas cartas que ele escreve para Timóteo, seu discípulo, seu filho amado, seu filho na fé, ele relata sobre essa questão da importância que foi a vida da mãe dele e da avó dele na vida dele, como isso influiu de uma forma poderosa, ao ponto que Paulo ele fala de Timóteo, né, meu filho na fé, mas Timóteo ele tinha essa herança, não apenas uma herança que ele recebeu das instruções do apóstolo Paulo, né, daquilo que instruía, porque quando Paulo escreve as cartas a Timóteo, a parte das cartas a Coríntios também, que ali ele ensina a Timóteo, que ele mostra para Timóteo algumas verdades, mas Timóteo não recebeu apenas uma herança do apóstolo Paulo, mas principalmente Timóteo recebeu uma herança da sua mãe, da sua avó, uma herança, não falo de bens, mas falo de princípios, de valores, não valores familiares, no sentido de que, minha família tem uma tradição, né? Isso é importante, cada família tem tradições, talvez, você quando vai pegar uma família judia, por exemplo, você observa as tradições que eles têm, e o judeu ele é muito disciplinado nessa questão, ele vai ensinando os filhos já vão crescendo, entendendo a Torá, lendo a Torá, fazendo as orações, vendo ali o pai indo para a sinagoga, ver a mãe ali cultivando isso, né, nas festas bíblicas, e outras culturas, que cada um tem ali as tradições, mas o que Eunice deixou para Timóteo, não foi apenas tradições da cultura judaica, não foi apenas liturgias, mas ela deixou princípios valorosos através da palavra de Deus. E é claro, você vai encontrar na Bíblia muitas mulheres, eu estava conversando com a pastora sobre, tem até a música agora da Jacobede, né? Joquebede, oh meu Deus, nada de Jacobede. Ceresia, meu irmão, não existe Jacobede, existe Jocabede. É o portuguesado, amém? Né, a mãe de Moisés, que de uma forma muito corajosa, ela, para proteger o filho, dá o filho ali. Você vai ver Ana, que, né, no anseio de ter um filho,
ela chega ao ponto daquele filho que ela iria ter, de entregar também para Deus, entregou ali para Deus, Samuel, e depois Deus prosperou ela e multiplicou em 5 filhos, né? Então no Antigo Testamento você tem Sara, que vem o filho da promessa, vem Isaac, você vai ter outras mulheres da palavra de Deus, mães que realmente tiveram um papel muito importante na vida dos seus filhos. E no Novo Testamento também, a gente vê Maria, mãe de Jesus, você vê Isabel, mãe do profeta Zacarias, e ali você vai vendo outras mulheres que influenciaram. Mas dentre estas mulheres que nós falamos, principalmente no Novo Testamento, nós vamos falar exatamente de Eunice. No Novo Testamento você vai encontrar também outras mulheres, como eu falei, Maria, Isabel, você vai encontrar Febe, que foi uma diaconisa, que ajudou muito na obra do Senhor. Você vai encontrar também Priscila, né, que antes mesmo de ser mencionado, junto com o seu marido Áquila, que ajudou Paulo na expansão do Evangelho nas igrejas na Ásia. Você vai ver que de 5 ou 6 passagens que fala sobre Áquila, fala de Priscila, né, que ali teve grande influência na obra no início da igreja, tá? Você vai falar também de Lídia no Novo Testamento, uma mulher rica, era uma mãe, que foi alcançada pelo Espírito Santo e teve o seu coração aberto ali, abriu portas para o Evangelho, né? Através da vida de Lídia, Paulo conseguiu expandir o reino de Deus. Então, nós poderíamos aqui falar de muitas dessas mulheres que foram maravilhosas. Poderíamos aqui explanar aqui mulheres que, como Maria, estiveram ali no sepulcro de Jesus, viram ali a ressurreição, né? Viram Jesus ali, o túmulo vazio. Foi a mulher que encontrou o túmulo vazio de Jesus. Então você observa que a Bíblia fala assim de mulher, e fala assim das mães, do papel importante que as mães tiveram na vida de muitos filhos. Mas falando de Eunice, que é a nossa personagem da palavra de hoje, a mãe Eunice, mas também que era filha. Eunice, ela era judia, possivelmente muito devota ao cristianismo depois de ter sido salva e alcançada pelo ministério do apóstolo Paulo. Eunice, na sua tradução, significa uma vida vitoriosa. Diga para o seu irmão, vitoriosa. Amém? A Bíblia não vai relatar sobre o seu esposo, a única coisa que fala é que ele era um homem grego, e por ser grego naquela época, amém? Por conta da expansão do Império Grego, muitas judias se casaram com homens gregos, e houveram ali os famosos helenistas, que era essa mistura. Então, naquela época, querido, havia muito dessa questão do casamento. Então, Eunice, além de ser casada com um homem incrédulo na questão do cristianismo, além de ser casado com um homem com tradições gregas, com umas tradições fora do judaísmo, fora do cristianismo, possivelmente, primeiro, ela deve ter passado por algumas lutas, tá? Nós não sabemos, mas ela passou por algumas lutas por entender isso. Tanto é que Timóteo ainda, ele não tinha sido circuncidado, porque o marido era grego, ele não acreditava nos princípios judaicos. Então, possivelmente, ele não deixou circuncidar Timóteo. Não deixou. Tipo, eu sou o homem da casa, eu que mando aqui, mesmo você tendo a sua cultura judia, eu não quero que circunde. Faça a circuncisão de Timóteo. Então, pelo fato de Timóteo não ter sido circuncidado na sua infância, possivelmente, Eunice teve muitas questões dentro da sua casa, como mãe, como esposa, porque ela tinha um marido grego, e muito isso se assemelha a mães e a mulheres hoje, que têm na sua casa maridos que não são convertidos, maridos que não servem ao Senhor, e ali a mulher tem que orar, tem que lutar. Muitas vezes o marido pode perseguir, pode falar coisas negativas, pode proibir de vir para a igreja, pode muitas vezes levantar palavras sobre a vida da mãe, da mulher, muito fortes, que vão desanimando ela com a caminhada. Talvez, não sei se aqui mulheres que passaram já por esse momento de ter um marido incrédulo, um marido que não caminha na mesma fé, no mesmo princípio. Paulo compara isso a um jugo desigual. Por isso, jovem, você que pretende casar, em nome de Jesus, peça para Deus, né, um homem, uma mulher, realmente que sirva a Deus. Não procure no mundo. Claro, não estou falando que dentro da igreja você vai estar isenta de acabar arrumando uma água de salsicha, mas cuidado muito com esse tipo de pensamento. Não, mas aquele menino é bonitinho, ele gosta de muitas coisas, mas eu posso converter ele. Mentira,
você não vai converter ele. Ele vai te converter. Essa é a grande verdade. É muito raro, é muito difícil você encontrar homens ou mulheres que namoraram com pessoas, sejam elas que não eram convertidas, e conseguiram trazer. E principalmente homens, se a menina lá já tem uma personalidade controladora, você está perdido. Se o homem também já tem aquela personalidade controladora, você não vai ganhar ele para Jesus. Então, antes de você entrar nessas burradas, com medo de ficar para titio, para titia, eu já estou com 23 anos, 24 anos, 30 anos, meu irmão, ore muito ao Senhor por conta disso, porque o que Eunice passava na sua casa era exatamente isso. Ela encontra o marido grego, casa-se com ele, mas ele era um homem incrédulo, tanto aos preceitos judaicos, como também ao cristianismo. Como que faria? Então eu acredito, apesar da Bíblia não relatar, mas por alguns estudos, Eunice foi uma guerreira, uma mulher de fé. E isso, ela recebeu um valor de alguém. De quem que ela recebeu valores e princípios? De sua mãe, da avó de Timóteo, de Lloyd. Lloyd era mãe de Eunice. Então a própria avó de Timóteo ministrou e trouxe sobre a Eunice influências da sua formação cristã. Da mesma forma que Lloyd foi alcançada pelo Evangelho através do apóstolo Paulo, ela também soube aproveitar aquilo que ela recebeu e liberou sobre a vida de Eunice, para que Eunice também liberasse sobre a vida de Timóteo, e assim por seguinte. Então, além de cumprir o seu papel materno, tanto Lloyd como Eunice cuidavam da vida espiritual dos filhos, da sua geração. Então Eunice recebeu um cuidado espiritual e Eunice deu esse cuidado espiritual à vida de Timóteo. E é isso que eu quero ministrar aos nossos corações, refletir sobre algumas características que nós observamos em Eunice, naquilo que ela liberou sobre a vida de Timóteo. E Timóteo se tornou o filho da fé do apóstolo Paulo. Ele era um garoto, a Bíblia fala que ele tinha possivelmente uma doença, ele sofria de algo do estômago, que ele era um pouquinho fraquinho. E pensa, irmão, no cuidado da mãe, né? Meu Deus, meu filho, magrinho desse jeito, problema no estômago, vai pregar o evangelho, vai lá para Éfeso, né? Já pensou, mãe? Eunice teve que preparar o seu coração para o envio de Timóteo. Como que pode? Eles falam, meu filhinho magrinho, ranzinza, se ele cair nas jaulas dos leões, se ele for açoitado como Paulo passou, está perdido, não é verdade? Mas Eunice não tinha isso no seu coração. Eunice, por aquilo que ela recebeu de sua mãe Lloyd, e ela liberou das influências do cristianismo sobre a vida de Timóteo, ela não precisou se preocupar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 5. 2 Timóteo 1, 5, fala um pouquinho, Paulo relatando sobre essa experiência da vida de Timóteo, e claro, da sua mãe. Então ele fala assim, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então o primeiro ponto que nós observamos, que Eunice ministrou e trouxe sobre a vida de Timóteo, foi uma fé sem fingimento. Mães, e também isso aos pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos, mesmo eles já tendo uma vida mais adulta, mesmo já tendo uma vida um pouco mais ali, já alinhada, já vivenciando algumas coisas, precisamos ministrar e liberar sobre eles uma palavra de fé, fazer com que eles não tenham uma fé sem fingimento. E Lloyd tanto ensinou isso a Eunice, como Eunice também transmitiu ao seu filho Timóteo. Mas o que a Bíblia fala, por que fala essa questão de fé não fingida? Ou seja, é uma fé autêntica, é uma fé sincera, uma fé que vive, presbítero, o que prega, e que prega aquilo que está vivendo, é confiar, é obedecer, mesmo sem entender o que Deus está querendo trabalhar nisso, e às vezes a gente não confia, e às vezes a gente começa a ministrar nos nossos filhos, mais por aquilo que eles possam ver,
do que propriamente naquilo que eles possam acreditar, crer. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós estamos caminhando por aquilo que nós cremos. E a fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, mas eu tenho absoluta certeza de que irão acontecer. Então Eunice e Lloyd são exemplos preciosos a ser seguidos por nós, homens, mulheres, jovens, filhos. Essa fé autêntica, essa fé genuína, essa fé sincera, essa fé que não tem mentira, essa fé que não mostra falsidade, uma fé que você fala, você crê que vai abrir uma porta de emprego para você? Creio, mas o seu coração não crê, porque no fundo você está dizendo assim, duvido, já estou há anos sem ter uma porta de emprego, parece que Deus não fala comigo, parece que Deus não existe, não sei o que eu faço. Quem já não pensou dessa forma aqui? Eu já, para mão de mentir. Eu já pensamos muitas vezes assim. Mas a fé de Eunice, transmitida para Timóteo, foi uma fé verdadeira. E essa é a primeira característica de uma mãe espiritual. Mãe, você precisa ter essa fé não fingida. Essa fé de crer que ainda que você olhe o seu filho ali, vivendo um momento da sua vida totalmente fora daquilo que você sonhou, fora daquilo que você um dia almejou para ele, talvez filhos nos vícios, filhos na prostituição, longe dos caminhos do Senhor. Uma mãe espiritual, ela sabe da sua fé, que é uma fé sem fingimento, e ela mesmo que pela fé, ela tem que começar a liberar uma palavra profética para o seu filho. Isso é uma fé sem fingimento, isso é uma fé sincera. A mulher, a mãe espiritual, ela precisa entender os planos e os propósitos de Deus, e caminhar debaixo dessa fé. E uma coisa é uma verdade, as crianças, elas percebem se nós acreditamos naquilo que a gente fala ou não. Criança não é sincera? Quem já passou por uma sinceridade de criança aqui nesse lugar? Aquela criança que vai falar para você, caramba. Quem já teve essa experiência? Criança é assim, não é verdade? Mente do lado de uma criança, ela logo vai te desmentir, né, tio Dorival? Vai o quê? Está perdido. Por quê? Na criança existe essa questão da ingenuidade. É algo muito sem fingimento. Criança não finge. Criança não finge. Então, Deus, Ele quer que eu e você, e que as mães sejam mães espirituais com uma fé genuína, verdadeira. A fé, meu irmão, é um escudo espiritual que protege a nossa casa, protege a nossa família. E a maior influência que uma mãe pode ter sobre os filhos é transmitir a fé. Pastor, mas o meu filho já está criado, casado. Não importa, transmita esta fé para ele, pai para ela. Pai também, você precisa transmitir esta fé para os seus filhos. Mostrar para ele que aquele momento, ainda que seja difícil, ele pode crer no Senhor, que o Senhor entrar com providência, Ele o livrará, o abençoará em todo o tempo. E não podemos mais olhar para os nossos filhos e ver que os nossos filhos não têm mais fé, não crê, não acredita naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que Deus pode fazer. Então uma mãe espiritual, ela exerce fé sobre os filhos. Diga para a mãe que está ao seu lado ou para o irmão, uma mãe espiritual, fala para ela, exerce fé sobre os seus filhos. Amém? Papai, exerça fé. As futuras mamães, exerçam fé sobre o seu filho. Mas eu estou solteiro. Então exerça fé sobre você mesmo, porque quando você vier a ter seus filhos, você vai entender bem do assunto, vai saber o que é fé, porque você viveu pela fé, vive pela fé, e vai ensinar os seus filhos a viver pela fé. É fé. Então o primeiro ponto que nós olhamos na vida de Eunice, ela era uma mulher com uma fé sem fingimento. Meu irmão, não finja a fé, de verdade. Porque às vezes fica na cara que você é fingido, que você é mentiroso na fé. Então creia e acredita. O segundo ponto que nós observamos na vida aqui de Eunice, que ela transmitiu. Oi? Por quê? O que eu falei? Não, vocês são todos cheios de fé aqui, ó. Pela fé, né, Mari? Receba, filha. Segundo ponto, meus irmãos. Não está gravando nada não, né? Graças a Deus. O pastor até parou de gravar, estava tão... Pouca igreja nunca vai poder ter mídia, transmitir culto ao vivo, porque o pastor só fala besteira. Fala a verdade, Então para de fingir sua fé, amém? Glória a Deus. Segundo ponto é que Eunice transmitiu, assim como Lloyd transmitiu a Eunice, para Timóteo,
a palavra de Deus. Isso é muito importante. Aí no capítulo 3 de 2 Timóteo, lá no verso 15, dá um pouquinho mais para frente da sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3,15, mais uma vez o apóstolo Paulo relata sobre essa característica que ele observa tanto em Timóteo, como ele relembra de Eunice. Então lá em 2 Timóteo 3,15 diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui está lembrando que Timóteo ele foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Como eu falei, Eunice é judia, por mais que ela teve um relacionamento com um esposo grego, com toda certeza Eunice transmitiu os valores da Torá para aquele menino. Quando ela se converte, ela começa a trabalhar ali a palavra do Evangelho sobre a vida de Timóteo, ou seja, desde pequeno, Timóteo vinha crescendo através da palavra que era revelada e liberada através da vida de sua mãe. Então Eunice tratava com respeito a palavra de Deus, ela tinha uma estima pela palavra, ela sabia que a palavra de Deus era relevante para a vida pessoal, tanto da vida do seu filho, como também para a vida familiar. Uma das máximas da reforma protestante, quando você olha e vê a tradução, por exemplo, que a igreja trouxe para o latim, fala sola escritura, que está dizendo o quê? Somente as escrituras. Sola fé, sola escritura, sola fé, e tem outras coisas que você vai ver na reforma protestante que foi liberada. Então, ou seja, nós precisamos entender que a palavra, somente a palavra de Deus é que vai transformar a nossa vida e vai nos auxiliar quanto à nossa fé também. Nós precisamos resgatar novamente, tanto nas nossas casas, como na educação com os nossos filhos, como na nossa vida diária, uma vida de meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra é uma disciplina espiritual. Precisamos levar a sério a Bíblia, levar a sério a palavra que Deus tem liberado sobre nós. E Eunice, ela levou muito a sério as escrituras sagradas, ao ponto que ela exerce uma influência muito boa na vida do seu filho Timóteo, muito boa. O doutor, um profeta chamado D.L. Moody, ele diz que a Bíblia é um livro que ou me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro que é a palavra de Deus. E é uma verdade, porque se eu me afasto da palavra de Deus, eu tenho uma grande tendência em me aproximar do pecado, mas da mesma forma que eu me aproximo da palavra de Deus, eu vou me distanciar do meu pecado, porque a palavra nos confronta, a palavra nos edifica, ela vai mostrar onde estão os nossos erros, vai nos confrontar quanto à nossa vida que nós estamos vivendo. Então quanto mais me aproximo da palavra, mais eu vou me abandonando o pecado e vou me distanciando do pecado. E nós temos que transmitir, a igreja precisa urgentemente de mães, de pais, de mulheres que realmente amem a palavra de Deus. Diga para a pessoa ao seu lado, você precisa amar a palavra de Deus. De verdade, ame essa palavra, viva por ela, mesmo que às vezes o nosso dia corrido, a nossa vida de correrias, precisamos ter um tempo para separar a palavra. Eu não consigo ler a Bíblia de manhã, porque eu preciso levantar, eu tenho que levar filho, arrumar filha, preciso levar para a escola, ir trabalhar, pegar condução. Tire um momento do seu dia para ler a palavra de Deus. Temos o celular para tantas coisas, mas não usamos o celular para ler a Bíblia. Talvez há pessoas que não têm nem sequer a Bíblia baixada no celular. Aí consegue dar a desculpa, mas eu não tenho a Bíblia aqui, não tem como ler. Aqui você pode ler num trem, você pode ler num ônibus, você pode ler lá no banheiro do seu trabalho, você tem 1 hora de almoço, manda bala no rango, tira aqueles 10 minutos, você vai ler. Não. Às vezes você ouve pessoas que, eu tenho 1 hora de almoço, eu vou, como, aí eu tenho aqueles 40 minutos lá, eu vou aproveito, encontro um lugar para dormir e durmo. Quem? Está denunciando o Erisaldo aí. O Erisaldo trabalha, ele não vive de brisa não. Né, Erisaldo? O Erisaldo é trabalhador, cara. Né? Se você precisa de filtro Europa, contacte o Erisaldo. Amém? Viver a palavra, precisamos ter isso. Então não há desculpas, temos 24 horas no dia, e o tempo não é desculpa para nós não termos um tempo de meditação na palavra de Deus. Então, queridos, uma mãe espiritual, ela ensina a palavra de Deus para os seus filhos. A pastora orou aqui, orou sobre os filhos, liberou uma palavra. Precisamos orar por eles, meditar a palavra sobre eles, falar com Deus através da palavra junto com eles.
Então Deus precisa levantar homens, mulheres, mães, pais, que se levante com uma vida espiritual, liberando fé para os seus filhos, e também entregando a palavra e ensinando a palavra de Deus a eles. O terceiro ponto que nós observamos daquilo que Eunice passou a Timóteo, é que ela deu um grande testemunho de vida. Lá em Atos 16, no verso 1, só anote se você quiser, diz: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, a Bíblia fala que ela era crente. Diga para o seu irmão, crente. Diga, crente. Mas de pai grego, falando mais uma vez sobre a vida do pai de Timóteo. Queridos, Lucas aqui, que escreve o livro de Atos, ele está falando exatamente sobre a família de Timóteo. Olha, a mãe era judia, mas ela era o quê? O que ela era, igreja? Crente, meu irmão. Eu fiquei imaginando Eunice de saião, de coque, ali era aquela que girava no manto, ela aquela que visitava as famílias, ela aquela que fazia campanha de jejum e oração. O que a irmã precisa? Vamos lá, vamos fazer uma campanha. Eu creio que ela era uma mulher que, tinha o círculo de oração, na adoração, ela era mais avexada que a Conceição, dançava na frente, pegava, não é verdade? Eu assim imaginei Eunice. Então aqui nessa citação, Lucas está revelando que Eunice, a mãe de Timóteo, por tudo aquilo que ela recebeu de sua mãe Lóide, elas não tinham incoerência referente à sua vida de testemunho. Essa incoerência que eu falo é que muitas vezes nós falamos uma coisa, mas nós fazemos outra coisa. Nós falamos do evangelho, falamos de fé, falamos de palavra, falamos de oração, falamos de testemunho, mas não fazemos aquilo que nós falamos. Muitos assim saem da igreja quando se tornam adolescentes. Por quê? Os pais não dão testemunho vivo e eficaz do evangelho. O pai e a mãe não confrontam os seus filhos referente às coisas, não ensinam eles no caminho claro que eles devem seguir. Então Paulo está deixando claro aqui, quando ele fala sobre Timóteo, a respeito do testemunho da família dele, porque ele relata que Eunice era crente. Diga para o seu irmão, Eunice era crente. O mundo não habitava lá na vida dela, no filho dela. Olha, amados, papai e mamãe, eu sei que nos dias de hoje é muito difícil você manter o seu filho e a sua filha vidrado naquilo que é do Senhor. Eu sei que é difícil. A internet está aí, Instagram, série, você vê série de tudo que é jeito. Você tem uma influência. Na nossa época não existia internet, era o máximo o Orkut. No Orkut você não tinha nem vídeo para ver. Tinha vídeo para ver no Orkut? Não tinha vídeo. Mal e mal o YouTube funcionava, porque as nossas internets eram discadas, e ficava ali, você esperando para entrar. Imagine um vídeo do YouTube. Hoje não, os nossos filhos acessam tudo e qualquer coisa. Como eu falei ontem aqui para o café, não vamos conseguir ser pais e mães 100% perfeitos. Não se cobre referente a isso. Não se cobre. Mas enquanto você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, enquanto você tem uma promessa de Deus sobre você e sobre a sua família, continue mostrando o caminho verdadeiro, porque os nossos filhos vão fazer as escolhas deles. A Bíblia fala que os filhos são como flechas numa aljava. Eu pego essa flecha e os lanço. Sempre vai haver uma esperança para nós ministrarmos a verdade sobre eles, sempre. Ainda que hoje você olhe o seu filho, a sua filha, puxa, eles não estão no caminho do Senhor, ou não estão 100% no caminho do Senhor, continue com a fé, sem fingimento, liberando uma palavra, orando por eles, jejuando por eles, ministrando o coração deles, mas também dando testemunho, porque é pelo nosso testemunho de vida que podemos levar eles ao entendimento. Poxa vida, os meus pais não são aquilo que eles dizem. Uma coisa na igreja, outra coisa aqui em casa. Uma coisa o meu pai está lá levantando a mão e impondo as mãos sobre as crianças, sobre as pessoas, mas chega em casa, ele pega e dá vários tabefes em mim. O Vitor e a Isa não me chamam de pastor aqui na igreja. Já viu alguma vez ele chamar de pastor? Eles sempre me chamaram de pai. E nunca os repreendi para ficar, não, eu sou pastor na igreja, hein? Nunca. Pode ver se alguém já viu o Vitor chamar eu de pastor. Nossa, que desrespeito. Não, é meu filho, é minha filha. Eles têm total, eu sou pai delas, eu sou pastor deles, sou pai. Precisamos ensinar do nosso testemunho, procurar sermos, nós somos, né amor, que somos aqui, somos lá em casa. Quem acompanha a gente, sabe que é assim.
Eu sou distraidão, sou tranquilão. A pastora era já mais energética, ela já mais era pau para toda a obra. Às vezes não, às vezes ela prefere descansar. Mas o que somos aqui, somos em casa. O nosso testemunho pode fazer a diferença quanto a isso. E aí Eunice dava exatamente isso. Testemunho. Ela era uma crente. O testemunho de vida é imprescindível para nós educarmos os nossos filhos. Os nossos filhos podem até não ser 100% algo que nós queríamos que eles fossem. Mas, amados, nós podemos sempre ministrar essa fé sobre a vida deles, continuar orando por eles. Pastor, mas meu filho já tem 30 anos, já mora sozinho, ou já casou, como que eu vou fazer isso? Continue dando um bom testemunho, continue orando por eles, continue liberando uma palavra sobre eles. Um dia isso vai acontecer, algo vai mudar no coração dele. São sementes que são lançadas todos os dias. Faça isso. Quando a gente lembra, por exemplo, eu estava lembrando da Susana Wesley, a mãe de John Wesley. Ela tinha 19 filhos, e ela dedicava tempo para cada um, individualmente, conta a história, para cada um. Olha só, pensa, meu irmão, eu com 2 e a pastora, já é difícil dar tempo, imagine com 19 filhos. Laininha, imagine você, o santo, com 19, a Laininha tranquila do jeito que é, vai estar aquelas guerreirinhas de 18 chorando, e só uma ali amamentando, dando mamadeira, e a Laininha plena, serena como ela é, e o Sandro já pirando o cabeção, fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pensou 19? Eis que te digo, vaso. Esse ano é uma unção de frutificação, hein? Queridos, e a Susana Wesley, ela ministrava e se dedicava com o tempo para cada filho. E aí a história fala que houve um grande incêndio na casa dos Wesley. Ali, a Susana conseguiu salvar o seu filho, John Wesley. Aí o ponto que ela tem uma frase muito interessante, né? Este será um tição, que Deus tem um grande plano, porque quando ela tira ele do incêndio, consegue salvar ele, ele sai todo preto, por conta do carvão, da fumaça. E a história, que a frase que ela fala foi essa: esse é um tição, a qual Deus tem um grande plano. E ela continua ministrando na vida de John Wesley, e John Wesley se tornou um dos maiores evangelistas da história do século 17 e 18. Insistir. Você vai ver também Thomas Edison, criador da lâmpada. Ele era ele era excluído na escola por conta de um problema que ele tinha. A mãe tira ele da escola. A mãe não foi lá e aceitou a forma como os professores colocaram: olha, seu filho não tem jeito, seu filho não vai dar certo, seu filho tem problema, tem que ver uma escola para ele. Não, meu filho vai dar certo. Tirou ele da escola. A própria mãe de Thomas Edison ensinou seu filho em casa, educou, e o cara se tornou um dos grandes inventores. Inventou a lâmpada, inventou outras coisas também, como a bateria elétrica. Querido, a mãe espiritual, ela tem em suas atitudes um testemunho vivo de salvação para o seu filho. Diga para a sua irmã que está ao seu lado, para o seu irmão: um testemunho vivo pode gerar salvação. A esperança então para o seu filho, para a sua filha, não importa o ano, não importa a idade que ele esteja, quando, mas se você manter um bom testemunho como uma mãe espiritual, como Eunice foi, como Lloyd foi, olha só, nem o problema do pai, do esposo, o grego, Timóteo, não teve uma influência negativa do pai. Eunice não desistiu de ensinar os preceitos da palavra de Deus para ele, não desistiu de ministrar, de orar, de liberar sobre ele uma fé não fingida. Então, pai, mãe, para de ser desanimador. Meu filho não tem mais jeito, minha filha parou, isso, aquilo. É verdade, meu irmão, vamos viver a nossa vida, deixa ele se matar em outras coisas. Não, continue persistindo em orar, em ter fé pela salvação dele, ou ainda que ele esteja aqui já servindo ao Senhor, seja tocando, seja ali ministrando, seja ali na salinha das crianças, continue ministrando. Queridos, é muito bom nós orarmos pelas crianças que nós estamos profetizando, que o João Lucas, que a Bia, que a Lohane, quem mais aí das criançadas? A Vitória, e outras tantas não se perderão. A pastora está rindo. Eu falei Nicole? Alguém tem uma filha Nicole? Se for filha, mãe, põe Nicole. Amém? Se eu falei o nome, que Deus não faz nada em vão. O propósito ele tem. Vamos profetizar isso.
Eu creio que daqui o João Lucas vai se tornar um pastor. Eu creio que a Vitória pode ser uma grande ministra do altar. Eu creio que a Lohane pode ser ali, ela tinha foguinho no parquinho, ela vai ser uma evangelista, que vai para as nações, vai embora. Vai ministrar, vai adorar a Deus, né? Ela gosta de correr. Assim são os nossos filhos, mas precisa haver uma palavra que nós vamos liberar. Então, mãe, a igreja precisa que você, pai também, dê um bom testemunho. Porque não adianta a gente ser uma coisa na igreja e ser outra na escola, ser outra dentro de casa, ser outra no trabalho, para o seu filho olhar, esse discurso aí não é o mesmo discurso que eu vejo, essa alegria não é a mesma alegria que eu vejo aqui, esse tratar bem não é a mesma coisa que dentro de casa, e infelizmente isso acontece. Então, tira a sua máscara de crente, de fingimento, tira a sua máscara de aquela pessoa que, eu sou um santo, eu sou uma santa, mas que dentro de casa bate nos filhos, espanca a esposa, xinga a esposa, faz coisas assim terríveis dentro de casa. Para de fingimento. Isso não é fé fingida, não é fé não fingida. E isso os seus filhos vão observando. Por isso que hoje você vai para os presidiários, para as casas de detenções, a maioria é crente desviado. Por isso que você vai lá numa Cracolândia da vida, como nós já tivemos uma experiência de ir, os meninos estavam tocando violão e um monte de drogado começando a chegar e cantando, porque eu já cantei na igreja, eu já fui na igreja. Você olha os mendigos que vêm aqui tomar café na quarta-feira de manhã e muitos ali eram desviados. Pastor, eu pregava sobre isso, pregava sobre aquilo, e aí? E aí, queridos? Porque muitas vezes talvez não viu um testemunho. Eu lembro de uma vez que eu fiz um casamento de uma mulher daqui do bairro de Perus. Eu nem imaginava fazer o casamento do filho dela. Ela pediu, pastor, eu queria fazer um pedido para você e para sua esposa. Eu falei, poxa, qual? Você pode fazer o casamento do meu filho? Eu falei, nossa, mas nem conheço direito ele. Eu falei, posso. Como é que é? Por quê? Porque o meu ex-marido, apesar de ser da igreja, ele dá um péssimo testemunho. Eu olho a vida de vocês, eu vejo que vocês têm uma família abençoada. São casados há muito tempo. O senhor já casou outra vez? Eu falei, não, sou casado uma vez só. Estou apaixonado até hoje, uma vez só. A Bíblia nisso, eu estou debaixo da palavra, né? Que o homem seja de uma só mulher, só graças a Deus. E ela também de um só homem. Olha eles, ó. E ela falou que o pai deles eram separados, infelizmente o pai dele, ela não queria que o pai fizesse, era um pastor. Poderia, que lindo fazer, eu quero fazer o casamento dos meus filhos, eu quero entrar com a minha filha e quero fazer o casamento dela, eu quero fazer o casamento do meu filho, se assim Deus aprover. E fiquei aqui, depois eu comentei com a pastora, nós aceitamos, fizemos o casamento do filho dessa mulher, e falou, puxa vida, meu, por quê? Não dá um bom testemunho. Então pais, mães, vamos trazer esse bom testemunho para dentro da nossa casa. E por último, é que Eunice, ela tinha uma característica de não ser apegada às coisas, nem mesmo ao sofrimento. O apego, meus amados, é uma das maiores causas exatamente do sofrimento. Quando Deus chamou Timóteo através de Paulo, ela não segurou Timóteo. Papai, mamãe, são filhos, ó, vai meu filho, vai, voa. Para de prender. Quando chegar a hora, você deve liberar o seu filho. Para de ser apegado. E normalmente o apego vem muito da mãe. A própria psicologia, a psicanálise, elas entendem sobre isso, que o pai, ele é aquele que castra. Chega aqui, mulher, a partir de agora ele precisa começar a crescer, desenvolver, voar. Para de ficar colada no umbigo ainda como se ele estivesse no seu ventre materno lá. Não. Então, mamãe, quando chegar a hora do seu filho ir, libera, não se apegue. Eunice sabia que o seu filho Timóteo ainda era jovem. Eunice sabia, por exemplo, que ele tinha uma fragilidade física, ele era doente, ele tinha problema de estômago. Aí pensa a preocupação dela naquele tempo. E ela sabia que Deus poderia dar êxito em tudo na vida de Timóteo. Então o que ela fez? Vai, Timóteo. Se Deus está te chamando, vá. Quantas mães aqui querem ver seus filhos expandindo e indo embora? Nenhuma. Nem você, meu amor. Eu quero que o Vitor case, vá embora. Né, Elisvaldo? Eu quero ficar só eu e ela, sem fazer nada, só. E logo a Isa casa. Os filhos são para ir. Se um dia Deus chamar o Vitor para ir embora para outro país, que vá, meu amor. Ei, Paula, se Deus chamar a Júlia, a Vitória para ir para um outro lugar, que vá.
Nada de junto, não, misericórdia. Filho, filha, pelo amor de Deus, não vai querer levar mãe e pai para morar junto com você. Para com isso. Vai ter as suas experiências, vai cair muitas vezes, vai dar cambalhota, vai cair agora. Mas que eu e você, como pais espirituais, estejamos sempre lá. Vem aqui, estamos aqui para levantar você. Porque faz parte, você não aprendeu a cair na vida? Você não aprendeu a tropeçar? Você não aprendeu a conquistar as coisas, a construir algo sobre a sua vida? Assim são os nossos filhos. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, não se apegue. Pois é, não se apegue, Marisa. Não se apegue, meu amor. É um desafio, é verdade. Né? Não se apegue. Quando seu filho... Os nossos filhos são flechas. Eles têm que ser lançados o mais longe possível. E a gente tem que só ficar olhando assim, meu Deus, vai atingir o alvo, vai atingir o alvo. Pronto. E quando eles atingirem o alvo, você vai glorificar a Deus, porque você conseguiu educá-los e ensiná-los. Entenda, mesmo que você não tenha sido 100% perfeita, porque você não vai conseguir ser. Não adianta. Mãe, pai, você não será 100% perfeito. Então desapega do seu filho, desapega da sua filha, deixe ela ter as experiências. Mas ensina, porque se você está ensinando bem os seus filhos, na educação cristã, na educação sobre a palavra de Deus, orando por eles, tendo fé com eles, libera. Eu lembro até hoje, quando eu tive uma curiosidade de conhecer uma danceteria, eu já vou concluir já. Porque eu sempre nasci na igreja, cresci na igreja, e um dia quis conhecer. Quem aqui os mais antigos lembra da Trap Town? Você ia também, meu amor, não lembra não? Você lembra com... Caramba, hein? Agora não sei se eu sou assim tão velho, né? Você foi lá? Aí, amor. Eu lembro a primeira vez que uns amigos da rua lá, o Rodrigo ainda era bem mais novo, e eles ficavam chamando para ir nas, como é que chamava? Matinê. Era domingo, 3 horas da tarde, se eu não me engano, 3 ou 4 horas. Hã? É assim? O que você falou, Elisó? A Marisa lembra também, né? Naquela época havia as danceterias, né? Os mais antigos aí, lembra? Era Broadway, a pastora ia muito na Broadway. Era na Broadway, era overnight. Era do seu tempo, Igor? Você tem cara que ir, hein? Não, tá bom. Você tem quantos anos, Igor? Desculpa perguntar. 28, é novo ainda, é novo. Você é mais da tempo das Aves ainda, assim, né? Essas coisas mais... Não, nós era danceteria lá nos passinhos, né? Era isso. Lembra dos passinhos, tio Dorival? Então a gente ia para a danceteria. E meus amigos sempre convidavam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha mãe já levou eles muitas vezes para a escola dominical, que era domingo de manhã. Eu não, sim, tal. Aí um dia eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, tal, me chama, posso ir? E ela não negou. Falou, pode ir. Mas ela lembra que ela fez um pequeno sermãozinho. Olha, você não é daquele lugar, você não pertence àquele lugar. Aquele lugar, por mais que você esteja com curiosidade de conhecer, conheça, mas não é. Eu vou estar aqui orando para que você não goste lá. Eu lembro que eu coloquei até hoje, eu tinha um tênis New Balance que brilhava assim, branco. Fui para lá, 3 horas da tarde ou 4, não lembro. E realmente não gostei não, meu irmão. Não, isso aí foi mais na época que eu conheci a pastora. Porque eu percebi que aquele não era o ambiente. Eu lembro que ainda acho que foi mais uma vez ou duas e não tinha mais o desejo daquilo. Então muitas vezes nós temos que pegar os nossos filhos e ensinar e não proibi-los de ir. De experimentar. Porque muitas vezes o não, ele pode gerar no seu filho um outro entendimento. É a famosa psicologia reversa, né? Quando você nega e você o oprime e o prende com o não, ele vai gerar algo no inconsciente dele. E quando ele tem um gatilho, ele pode fazer escondido de você. E vai fazer pai e mãe que fica proibindo, e fica falando não, 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 não. Uma hora ele vai fazer escondido de você e isso é pior. Ele vai namorar escondido, ele vai para a danceteria escondido, ele vai fumar droga escondido, ele vai sair com pessoas criminosas escondidas. Ele vai. Eu e a pastora, a gente sempre procurou ter com os nossos filhos a total liberdade. A total. Mas sempre procuramos ministrar, olha, tá vendo? Isso aqui é assim. Então, muito cuidado com o seu não. O não precisa existir, mas o não, ele precisa ser colocado da forma correta para o seu filho. Ensinar o caminho. Ensinar o caminho. Então, possivelmente, Eunice
ela teve esse entendimento sobre a vida de Timóteo. Ela foi uma mãe que ensinou a fé para ele, a mãe que ensinava a palavra de Deus para ele, uma mãe que dava testemunho vivo do que é realmente ser crente para Timóteo, e uma mãe que quando chegou a hora dele ir, ela não se apegou a ele, enviou. Que os nossos filhos um dia vão para as missões, vão para lugares onde talvez nós não vamos alcançar em ir, talvez há lugares que eu não vá, mas talvez os meus filhos irão, talvez os filhos dos meus filhos irão, e isso depende daquilo que nós estamos liberando sobre eles. O nome de Eunice, que o próprio nome dela significa vitoriosa, dá esse entender. Eu preciso liberar sobre os meus filhos para que eles tenham uma vida vitoriosa. E a igreja precisa urgentemente de levantar mães com autoridade espiritual, e principalmente pais que encabecem essa autoridade sobre a vida dos seus filhos. Então eu queria que você se colocasse em pé nessa manhã. Essa palavra vale para nós homens, vale para as mulheres como mães, vale para os futuros jovens que um dia vão casar, vão constituir família, vão ter filhos e filhas, e precisa ter esse entendimento de que Deus está liberando uma autoridade sobre a mãe, sobre o pai, uma autoridade sobre a igreja. Amados, a família, ela é o sustentáculo da igreja. A igreja, ela é a extensão da sua casa. Fale isso para o seu irmão, a igreja é a extensão da sua casa. Porque o que você é lá na sua casa, o que você gera, o ambiente de paz, de justiça, de alegria, de exortação, de comunhão, de presença de Deus, você vem já carregado para a igreja. Ah, pastor, mas poxa, eu vim de uma família e não é assim ainda não. Fé, ore, libere uma palavra, não reclame, não murmure, não amaldiçoe a sua própria casa, porque você ainda não tem aquele ambiente que te proporciona estar aqui na casa do Senhor, servindo a Ele. A gente conhece e sabe muitas vezes que nem todas as famílias estão alinhadas na presença do Senhor. Há pais, talvez aqui de pessoas que não são convertidos. Há lares que você está vindo de um lar disfuncional, tem briga, tem contenda, é pai que briga com a mãe que briga com o pai, aí o pai e mãe briga com todo mundo, a violência, a rancor, a maldição liberada sobre a família. Mas meu irmão, Deus ele fala para nós perseverarmos em oração, em comunhão. Eu preciso continuar insistindo, eu preciso continuar liberando uma palavra, eu preciso continuar orando. Isso não vai apenas para a mãe que vê na sua casa um pai que não serve a Deus, que vê nos filhos um desvio de caráter, um desvio do cristianismo, dos princípios de Deus. Não desista, continue orando, continue com uma fé não fingida, continue com uma fé sincera, uma fé genuína, crendo que Deus pode fazer um milagre na sua casa, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, na herança que Deus instituiu sobre você. Não podemos desistir. A Bíblia fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando falamos do ambiente de mãe, falamos de um ambiente maternal. A mãe, ela tem esse intuito de trazer comunhão, de trazer unidade, de trazer a paz sobre os nossos lares. A mãe é aquela que apazigua, a mãe é aquela que ensina, a mãe é aquela que tem paciência. E muitas vezes, ainda que o seu ambiente não seja esse ambiente favorável, se você continuar crendo, Deus pode mudar a história da sua casa, Deus pode mudar a história da sua família. Não entregue os pontos, não desista de orar, porque eu creio que Eunice, ao olhar o seu esposo, grego, idólatra, não tinha comunhão com o corpo de Cristo, porque a Bíblia não relata sobre isso. Talvez ali o esposo de Eunice nem chegou talvez a se converter, mas a palavra fala que Eunice e Lóide era uma mulher que tinha as influências do cristianismo, que sabia da palavra, que oravam, que eram mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, era uma mulher que entendia que a sua fé não estava firmada no homem, mas estava firmada em Deus, e somente Deus podia mudar a história da sua casa, e mudou através do seu filho. Talvez Deus encarregue você de trazer essa mudança, essa transformação na sua casa. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de clamar a Deus, ainda que você olhe e fale: meu Deus, os meus filhos estão longe do caminho do Senhor, os meus filhos ainda não seguem a Deus, ou eles se desviaram. Continue orando, não seja porta de maldição. Porque muitas vezes você vê mães falando: esse aí é um maldito, esse aí já entreguei, nem ligo mais. Para! Continue insistindo,
porque a promessa de Deus é de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa está sobre a sua vida, e o que você precisa é ter fé, é crer, é continuar com uma fé sincera, genuína, é ir liberando a palavra sobre o seu filho. Antes de você amaldiçoar ele por algo que ele fez, fala assim: meu Deus, meu filho, minha filha, a bênção vem sobre a sua vida, você é escolhido e escolhida do Senhor. Deus te escolheu desde o ventre, antes de ser formado aqui no meu ventre, Ele já gerou você no coração dEle. Libere palavra, libere a palavra que está na sua boca. E acima de tudo, papai e mamãe, tenham testemunho vivos. Filhos, sejam testemunhos da sua casa, não sejam filhos desobedientes, filhos que desonrem os seus pais, filhos ali que não conversam. Mas o meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que eu faço, não faça nada. Ore e continue amando eles, porque eles são o seu pai, ele é o seu pai e a sua mãe. Não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Existe? E nem você vai ter a oportunidade de ter uma outra mãe ou um outro pai. É eterno, acabou. Deus te colocou nessa família com um propósito. Busca a Deus o caminho de cumprimento desse propósito. Continue então amando o seu pai, continue então amando a sua mãe, para que Deus use a sua vida para trazer uma transformação naquela casa. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa manhã.